Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Deixa eu ajustar aqui o celular. Nós vamos ter uma entrevista muito bonita hoje com a professora Ana Maria Prestes. Maestro, vamos começar a música aí da professora Ana Maria Prestes. Aqui. Aí, estou colocando em homenagem à professora Ana Maria Prestes. Boa noite. Oi, Pri. Aí, que bonito. Vamos ver se a minha pronúncia tá boa, porque eu fiquei pouco tempo na Rússia. Podmoskovny večera. Noites de Moscou. B. Guimarães, você veio ver sua amiga, não é? Lúcio, obrigado. Conhece essa música? Noites de Moscou. Linda, né? Noites de Moscou. Estamos esperando a professora Ana Maria Prestes. Será que a Ana Maria entrou? Ainda não vi a Ana aqui. Homenageando a Ana porque ela nasceu em Moscou. Vocês vão saber a história dela agora. Ah, a Ana entrou. Continua, maestro. Maestro, tudo aqui em casa, gente. Tem maestro, tudo. Ah, isso é homenagem. Tô ouvindo, linda. Você me disse se eu pronuncio certo. Podmoskovny večera. Eu acho que sim. Eu não sou fluente mais em russo, como eu fui na infância. Tá certo. Eu queria agradecer muito a professora Ana Maria Prestes por ter aceito o meu convite. É uma grande honra. Eu vi aulas suas que você gentilmente me enviou. Lindas, aprendi muito e eu acho que as pessoas vão gostar muito de te conhecer. A Ana é mestre e doutora em Ciências Políticas pela UFMG, né? Aliás, tem uma grande amiga sua aqui que me contou detalhes da sua vida. Você sabe quem é? Acho que é a Betânia, né? Você é socióloga, cientista política, analista internacional, e eu aprendi com vocês, mulheres. Você não só é neta do Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, mas você também é neta da senhora Altamira Rodrigues Sobral, Maria do Carmo Prestes. Está certo assim? Exatamente, Né? exatamente. Sou neta da Dona Maria. Ana, você podia... Eu convido sempre as pessoas para falar um pouco da sua trajetória, onde você nasceu, como é que é a tua vida. Você quer contar um pouquinho para a gente? Quero sim. Bom, primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Eu vi que você faz vários debates, né, super interessantes, e para mim é uma honra estar aqui, estar no hall desses convidados, das pessoas que participam aqui com você, né, desses debates. Bom, eu tenho uma trajetória que é muito vinculada à minha família, né? Eu sou neta, você já falou, de um casal revolucionário. Eu falo que eu sou neta de um casal revolucionário, que é o Prestes e a Maria. E por conta de ser dessa família, eu nasci num momento de exílio, né? Num momento em que a família estava exilada.
depois da instalação do golpe de 64, o Prestes foi uma das figuras mais perseguidas nesse país, né? Ele era o perseguido número 1 da lista de perseguidos políticos assim que foi dado o golpe. E nos anos 70 eles foram para a União Soviética, toda a família, e eu nasci justamente nesse contexto de uma família exilada, impedida de viver no seu país, por pensar diferente do governo, né? E por Prestes ser uma das figuras mais marcantes do século XX, e justamente na busca dele, na opção dele de lutar pelo socialismo, de lutar pelo comunismo, de lutar pela justiça social, e também da minha avó, da Dona Maria Prestes, que a gente fala que ela enfrentou duas ditaduras, né? Porque ela enfrentou a ditadura do Estado Novo, né? De 37 a 45, depois da ditadura instalada em 64, e ela sempre uma guerreira e ao mesmo tempo uma mulher amorosa, uma mãe, uma avó fantástica, uma figura super especial, e que até hoje segue nos dando muitas lições. Então, nasci nesse contexto. O meu pai é de Goiás, né, do estado de Goiás. Ele foi para a União Soviética. Minha mãe, que é filha do Prestes, né? Meu pai foi para a União Soviética também como estudante. Naquela época tinha bolsas de estudo para quem estava sendo perseguido, inclusive no Brasil, por quem tinha. Só de você fazer movimento estudantil, de ter qualquer atividade, ou ser vinculado ao Partido Comunista, você era perseguido. E foi nesse contexto que eles se casaram e eu e meu irmão nascemos lá, e um bando de primos, nós somos 25 primos. Hoje somos mais de. Hoje minha avó tem mais de 20 bisnetos também, além dos 25 netos. E eu vim pequena, com 7 anos, para Goiânia. Então eu cresci em Goiânia. Final da adolescência universitária, fui para Belo Horizonte. Tanto é que a Betânia, que é uma grande amiga, eu fiz justamente nessa época. Vivi um tempo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu me casei, tive minhas filhas, fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. E assim que foi instalado o governo Dilma, em 2011, eu fui convidada para trabalhar no governo, em Brasília, no Ministério do Esporte, nas relações internacionais. Foi um período muito interessante, porque foi um período de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, o Brasil, assim, é muito envolvido, né, nesses eventos. E eu vim para Brasília, e desde lá estou aqui, tem uma década, né? Estou aqui em Brasília. E aqui em Brasília, eu depois do golpe, né, na Dilma, do golpe de 2016, bom, um pouco antes até, né, eu comecei a trabalhar na Câmara dos Deputados. E estou trabalhando na Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados eu descobri uma outra paixão, além das relações internacionais, né? Que é a pesquisa pela participação das mulheres, né, na política. Tanto é que agora eu estou fazendo um novo doutorado, mas dessa vez na História, aqui na UNB. E estou fazendo um pós-doutorado também, inclusive na USP, no Instituto de Estudos Brasileiros, justamente para pesquisar sobre a inserção da mulher brasileira na política. E, paralelamente, escrevi um livro infantil, depois eu falo aqui mais um pouquinho sobre esse tema. A gente escreveu agora um livro em homenagem à minha avó também, que é em homenagem a mulheres que lutaram na ditadura. Então, tenho muitas atividades, assim, ao mesmo tempo. E uma militância política. Eu fui candidata, por exemplo, em 2018, a deputada federal, em Brasília. Então, a gente faz Você mil hoje, coisas. você é uma das dirigentes do PCdoB hoje, não é isso? Fora isso, estou na direção nacional do PCdoB já há mais de 10 anos também. Bom, vou começar. Tem tanta coisa para falar com você. Vou começar pelo seu lado de escritora para criança. Escritor, não sei se é para crianças, viu? Eu dei uma olhada. Você escreveu um livro chamado Minha Valente Avó, com 2 primos seus, não é? A sua mãe é Ermelinda, não é? Exato. Tá. E o que é esse livro, Minha Valente Avó? Então, Minha Valente Avó, ele nasceu de um debate familiar. Então, entre os primos, né? Mas principalmente entre nós três, eu, a Andréia e o Edu. Os dois moram no Rio, eu moro em Brasília.
nasceu da nossa vontade de homenagear essa avó e, ao mesmo tempo, de participar de um movimento que a gente acha muito importante, que é da memória, né? Do resgate da memória, dessas pessoas que foram perseguidas, torturadas, muitas desaparecidas na época da ditadura, né? Mulheres que resistiram àquele período, mulheres que hoje são avós, né? Mulheres que nos anos 60, nos anos 70, estavam ou na sua juventude, ou na primeira fase adulta, eram militantes, ativistas políticas, em diversas áreas, e foram perseguidas, foram torturadas, algumas desapareceram, né, como as mulheres que estavam na guerrilha do Araguaia. Então, esse livro, tô até com ele aqui, esse aqui, Minha Valente Avó, ele é universal. A gente não fala o nome da nossa avó. A gente não fala ao longo da história. É uma avó voltando para casa com a sua neta, conversando, contando histórias. E as histórias que ela conta são histórias diferentes, né? São histórias especiais, porque são histórias de um período muito difícil. E aí a gente fala, era um tempo em que o Brasil era governado pelos mandões. Mandões foi uma palavra que nós encontramos para transmitir para as crianças, os jovens, quem for ler, a característica desse período, né? A gente fez essa pesquisa, isso eu adoro nessa questão da literatura infantil, infanto-juvenil. Eu adoro essa pesquisa com as crianças, com o universo infantil, de como transmitir coisas que são sérias, né? Digamos assim, entre aspas, ou papo de adulto, para um universo de pessoas pequenas, pessoinhas que estão se formando, né? Agora, como você diz, eu acho que tanto esse livro como o meu outro livro sobre o Dia Internacional da Mulher, ele é para crianças de todas as idades. Eu Ah, sempre falo. Porque você acaba reconhecendo ou aprendendo ou percebendo coisas que nós não somos mais crianças, mas não dominamos, ou não sabíamos, ou não tínhamos essa sensibilidade, né? Então, a dona Maria está com 91 anos hoje, não é? sim. Hã? Eu vou indicar para as pessoas, quem não viu, eu vi há muitos anos, um documentário que chamou O Velho, que está disponível na Amazon. E a dona Maria tem uma fala que eu achei engraçadíssima, que quando o Jocondo Dias leva o seu avô lá para o aparelho, lá onde ela tem 20 anos, não é isso? Ela Isso. achava que o Prestes fosse um cara grande, forte, poderoso. Ela falou, um cara baixinho desse tamanho. Exatamente. Ela conta isso no livro dela. Tem um livro dela que se chama Meu Companheiro, 40 anos ao lado do Luiz Carlos Prestes. E ela conta isso, porque imagina, tá, que a diferença de idade deles era grande. Era de uns 30 anos, né? Então, ela estava para os seus 20 e ele já estava nos seus 50 quase, né? Hã? Então, na juventude dela, ainda lá em Pernambuco, né? Mais juventude ainda, né? Na infância, quase 11 anos, sei lá. Ela aprendeu a ouvir aquela história do Cavaleiro da Esperança. Eles pichavam leite, carne e pão, que era o LCP de Luiz Carlos Prestes. Ou seja, ela tinha essa figura mítica, né, do Cavaleiro da Esperança. E aí ela fala que chega aquele homem baixinho. Ela fala, esse que é o Cavaleiro da Esperança, né? Ela tem várias histórias engraçadíssimas, assim, muitas. Você escreveu um outro livro agora, que é para o Dia Internacional da Mulher, para crianças de todas as idades, chama Mirella, não é? Exato. Fala desse livro. Você está com ele aí para gente? Mirella e o Dia Internacional da Mulher. Olha, esse livro nasceu de uma forma muito interessante. A minha filha mais velha, Helena, recebeu uma tarefa de escola, um dever, em março, que era explicar para a turma, e um deles ia explicar para a escola toda o que era o Dia Internacional da Mulher, por que existia um Dia Internacional da Mulher, né? Isso foi por 2 anos seguidos na mesma escola. Ela estudou numa escola pública aqui em Brasília. Quem conhece um pouco Brasília sabe que a gente tem essas escolas das quadras, quem mora no plano piloto, né? Então a gente tem quase toda a quadra tem uma escola pública e ela estudava nessa escola.
E nós percebemos que, ao fazer a pesquisa, que não tinha material para crianças sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, você tinha material para adulto ou material acadêmico, que conta toda aquela história, né, do movimento socialista, também do sufragismo nos Estados Unidos, de uma forma acadêmica. Ou você tinha um material de partido político ou de organização social, mais panfletário, com linguagem adulta. Você não tinha nada para criança. Então, a Tá. gente falou aqui em casa, por que a gente não faz, então, um livro infantil para que outras crianças que tiverem a mesma dificuldade de encontrar material, elas encontrem esse livro, o nosso livro. E aí a gente brincou muito com esse livro, né? A gente inventou uma personagem, que é a Mirella. A nossa ilustradora, que é a Vanja Freitas, do Rio, ela pegou fotos minhas, das meninas, misturou fotos e fez a carinha da personagem inspirada em nós, três. Então, a gente fala que ela é quase uma filha nossa aqui em casa. E assim, a Mirella conta. A Mirella é essa menina de 8, 9 anos que recebe um dever escolar e vai contar o que ela descobriu. E ela conta em forma de poema. Então, a gente tem um poema. E no final do livro é como se fosse um caderno de anotações da Mirella, que ela anota coisas muito interessantes de como foi, como a humanidade foi fazendo suas divisões de tarefas, né, entre homens e mulheres, como a Revolução Industrial impactou nas mulheres, como a ONU estabelece o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E, além disso, as minhas meninas fazem teatro, fizeram teatro muito tempo. Então, a gente ainda brincou e fez uma apresentação. As meninas se vestem de Mirella e a gente vai nas escolas. Olha, eu já fui em tanto lugar com esse livro, já fui em hospital com esse livro. No Uruguai, eu fui no hospital que estava inaugurando uma biblioteca com esse livro. Ele virou projeto social no Uruguai, pela Prefeitura de Montevidéu. Então, assim, a gente já foi até igreja, associação de bairro, escola, prefeitura, todo canto com esse livro, porque através dele a gente fala dos direitos das mulheres e da violência contra as mulheres também, né? Oi. Depois você podia dizer para a gente como é que a gente compra, ou dá uma indicação, porque na Amazon não tem nem o seu livro Minha Valente Avó, nem o Mirella. Depois você podia dar uma dica para a gente onde é que a gente compra. Eu tentei comprar e na Amazon não tem. Agora, Eu acho que na Amazon tem o Mirella. mas a minha Valente Avó não achei. Se a Mirella tem, não sei. É? Eu acho que a Valente Avó não, mas o Mirella tem, né? Tá travando um pouco a internet. Olha, a Betânia, que é muito sua amiga, mas também é minha seguidora, tá? Então, um pouco amiga minha também. Ela diz o seguinte, que você tem uma filha que chama Helena e a outra? Você está me ouvindo? Você tem uma filha que chama Helena e a outra, Ana? Como chama a sua outra? Isso. Gabriela. Uma Então, chama Helena e a outra chama Gabriela. olha, a Betânia fala uma coisa tão bonita que diz o seguinte, que as suas filhas participam de tudo, não de uma maneira imposta, né? Você mostra um pouco para a gente como é que a gente pode incluir as crianças nas nossas lutas. Quer dizer, acho que essa é uma coisa que a gente precisa, classe média. Como é que a gente tira essas crianças do videogame, dessas coisas, e insere elas nas questões do país, insere elas e mostra, olha, esse é o verdadeiro Brasil. Como é que você fez com as suas filhas? Como é que você pede para a gente fazer? Ou como é que eu faço? Eu não sei se existe uma fórmula, né? Eu acho que isso é muito pela educação, deveria, né, ser objeto da nossa educação até escolar, né? E o nosso livro, ele vem nesse sentido, a gente faz questão de levar o livro para as bibliotecas, para que as bibliotecas tenham o livro. Agora, eu, pessoalmente, é por conta da minha vivência também, né? Eu acho que a Betânia acompanhou um pouco isso do crescimento das meninas. E eu já conversei isso, sabe, tá aqui com alguns homens, no sentido assim, até de já receber crítica, sabe? De falar assim, mas por que você mistura as suas filhas com as suas atividades políticas?
E aí eu falo assim, olha, talvez para um homem fechar a porta de casa, né? Tomou café, vai, sai, vai trabalhar e volta tarde da noite, seja uma coisa normal, né? E você não vai precisar misturar, digamos assim, a sua atividade de paternidade com a sua atividade profissional. Agora, para nós mulheres, nós, por exemplo, as mulheres da política que estão com o bebê de colo, nós temos que levar as nossas crianças para os ambientes onde nós estamos, porque senão nós somos permanentemente excluídas do ambiente da política, do ambiente do trabalho, da universidade. Eu já cansei de ver estudante universitário com as crianças, inclusive no ambiente universitário, né? Então, nós mulheres, nós convivemos muito intensamente todas as nossas atividades com as nossas crianças. Então, por exemplo, quando eu fui candidata em 2018, as minhas meninas acompanharam e muito a minha campanha, se envolveram muito, participaram. Agora, mesmo quando a gente não está em campanha, a vivência do dia a dia, no almoço, na janta, assistindo um jornal nacional, ou sei lá, assistindo qualquer coisa, sempre é de muito diálogo, sempre de muito debate, e sem essa história de que não existe assunto, esse assunto não é para criança. Eu acho que todo assunto é passível de ser trabalhado com as crianças, né? Então, eu acho que isso tem sido muito discutido. Inclusive, a Manuela Dávila, que é muito amiga minha, foi candidata a vice-presidente, né, em 2018, escreveu um livro, chama Revolução Laura, em que ela fala exatamente disso. Como foi ter a filha dela com ela durante a campanha e como ela foi questionada por isso. Como ela foi questionada por um olhar que é um olhar patriarcal, um olhar masculino da política, como também do mercado de trabalho. E é por isso, por tantos anos, as mulheres são excluídas da política, porque o ambiente da política ele é hostil para as mães, para as mulheres. Olha só, vamos olhar para essa pandemia. Vamos olhar para Isso. essa pandemia. Quem está cuidando? Quem está cuidando dos idosos? Outro dia eu vi um dado que as enfermeiras no Brasil, o Brasil é campeão em infecção e morte de enfermeiras, mulheres, né, pelo Covid. Ou seja, é uma demonstração de que a nossa sociedade ela ainda precisa avançar muito nesse aspecto. E eu acho que a gente precisa começar com as crianças, com os meninos, com as meninas, envolvendo eles, participando. Eu sempre tive essa preocupação de ouvir, porque talvez eu tenha vivenciado e percebido que as crianças muitas vezes são excluídas no seguinte sentido: isso aqui não é papo de criança, não, sabe, assim, como outros grupos humanos são muitas vezes preteridos, né? Por exemplo, os idosos, muitas vezes também, né? Você não inclui, não envolve nas decisões, nas vivências. Então, eu acho que uma sociedade mais saudável, é uma sociedade onde todos se ouvem e de forma mais generosa, de forma mais tolerante. E eu acho que a gente tem que começar isso com as crianças. Tem uma frase que diz que o menino é o pai do homem. Então, Exato. é o menino que a gente precisa começar. Eu ia te perguntar isso. Esse vírus nada tem de democrático. Ele matou mais pessoas pobres, mais pessoas negras. E as mulheres nessa pandemia tiveram um comprometimento desigual em relação aos homens, não foi? Tiveram que trabalhar em casa, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar da casa, cuidar do marido. O que essa pandemia mostrou para a gente, se é que as pessoas abriram os olhos, do papel da mulher aqui no Brasil? Olha, essa pandemia, eu falo que ela foi assim, é como a gente está num laboratório de fotografia, sabe aqueles laboratórios antigos que a gente vai revelando as fotos? Essa pandemia, ela revelou muitas fotos, muitas imagens, né? Tem algumas que eu gosto de discutir nos meus debates internacionais, né? Por exemplo, hoje mesmo a gente estava comentando aqui em casa como é que um Vietnã que tem 100 milhões de habitantes e teve 35 pessoas mortas pelo Covid, isso não é notícia, né? Enquanto os Estados Unidos tem 500 mil, ou seja,
por que é feito no Vietnã que não é feito nos Estados Unidos? Ou seja, revelações, né, de processos. Agora, com relação à diferença entre homens e mulheres e a sociedade machista que nós temos, também foi uma grande revelação, porque as mulheres foram as mais desempregadas, as mulheres foram as que mais perderam produtividade. Eu acompanho muito comunidade acadêmica, né? Então, as mulheres no mundo acadêmico foram as que mais perderam em produtividade, de você publicar artigos, de você manter pesquisa. Foram as mais sobrecarregadas no ambiente doméstico, porque assumiram cargas ainda maiores do que já tinham, com o cuidado das crianças, dos idosos, de todo o ambiente, né, familiar e doméstico. Estão na linha de frente, por exemplo, no setor hospitalar, no setor do SUS, né, com as enfermeiras, né, principalmente, e com o pessoal de auxílio, né, pessoal de auxílio de limpeza e tudo mais. Então, é um grande revelador da sobrecarga e da disparidade, né, do lugar da mulher e do homem no mercado de trabalho. Fora que a gente já tem salário menor, ainda temos no Brasil salários menores do que dos homens. Então, a pandemia serviu para mostrar isso, né? Fora toda a sobrecarga, por exemplo, só nessa parte escolar, né? De você absorver para dentro de casa o ambiente que até então era na escola, e muitas vezes são as mães, as mulheres que vão virar as professoras e vão virar as auxiliares dessas crianças, né? Que estão estudando agora no ambiente doméstico. Então, foi um grande revelador essa pandemia, né? A doutora Adriana Cachani, que é nossa nutricionista aqui na USP, ela está dizendo, e as mulheres também ainda se envolvem, encabeçam muitos projetos sociais. Não é? Exatamente. Fora isso, né? Fora isso, muito boa lembrança. Por exemplo, aqui o que a gente tem visto das iniciativas com moradores de rua, com comunidade, população carcerária, com projetos sociais nas áreas de vulnerabilidade social, nas periferias, sempre lideradas, na maioria das vezes, lideradas por mulheres, tanto na arrecadação dos donativos, como na distribuição. São as mulheres que se colocam mesmo. Excelente lembrança. Eu vejo muito em Brasília. O Brasil tem 48% da sua população de homens e 52% de mulheres. Eu vi uma matéria que o primeiro banheiro feminino ali foi na Câmara, foi feito em 2016. Né, no Senado. No Senado? Plenário do Senado. No plenário do Senado. Olha, tem 77 mulheres deputadas e 436 deputados, 12 senadoras e 69 senadores. Homem não vota em mulher? Olha, por um bom tempo ninguém votava em mulher, né? Porque nem a mulher podia votar, né? Então, eu estava preparando uma aula hoje, porque eu estou dando aula lá na revista, um curso na revista Fórum sobre essa questão, né, da participação da mulher brasileira na política. Ano que vem, tá, que nós vamos fazer 90 anos da conquista do voto feminino, né? Que foi em 32, com o Código Eleitoral de 32, né? Vamos fazer 100 anos da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderado pela Berta Lutz, que foi uma das entidades que mais se empenhou e foi para dentro mesmo, né, do Congresso, da política, para conquistar o voto. E mesmo assim, 100 anos depois, um século depois, tudo bem, vamos considerar que a gente teve 2 ditaduras no século XX, vamos colocar todas essas considerações. Mesmo assim, você chegar em um ano de 2020 e você ter apenas 12% de mulheres prefeitas, no universo de 5.500 tantos municípios, né? Você ter apenas 16% de vereadoras eleitas, você ter apenas 77 deputadas na Câmara, é muito pouco. O Brasil está nos rankings, assim, na América Latina, por exemplo, o Brasil perde para o Haiti só, sabe, assim,
só ganha do Haiti, de Belize. O Brasil perde nos rankings na América Latina em posição de participação das mulheres, tanto no parlamento como no executivo. Então, os centros de poder no Brasil são extremamente hostis, né? Da política institucional, extremamente hostis para as mulheres. É muito difícil chegar nesse lugar. Eu trabalho na Câmara, eu vivencio com as nossas parlamentares o que elas passam. Porque primeiro elas têm que enfrentar toda a barreira para conseguir chegar aqui em Brasília no Congresso, né? Inclusive barreira dentro de casa, né? Tipo assim, você vai abandonar seus filhos, você vai para reunião 10 da noite com esse bando de caras, você vai viajar, vai ficar 3 dias em Brasília. Então ela vence essa barreira, né? Que às vezes é da família, dos amigos, do contexto mais próximo. Consegue participar de uma eleição, consegue enfrentar todas as fake news, as baixarias de uma eleição, né? Aí chega aqui em Brasília, é barrada pelo segurança que não acredita que é parlamentar, nunca é eleita para a presidência das principais comissões, nunca foi presidente, mulher nenhuma nunca foi presidente nem da Câmara, da mesa diretora, nem da Câmara, nem do Senado. Projetos são desvalorizados, são arquivados, enfrenta problemas dentro da própria bancada. Olha, é suado, é uma luta você ser mulher e fazer política no Brasil. Você está enfrentando uma estrutura patriarcal de mais de 500 anos, que foi assim estruturada desde quando os nossos colonizadores aqui pisaram, né? Estuprando e dizimando as comunidades indígenas, nossas mulheres indígenas, depois mais de 300 anos, né, da escravidão, que essas mulheres escravizadas sofreram nesse país. Então eu sempre falo para as pessoas, olha, é nesse solo que a gente está pisando, tá? Não vamos esquecer que a gente está pisando numa estrutura patriarcal de concentração de terra, de riqueza, numa estrutura escravocrata, racista. E aí está o resultado, né? Você sabe que essa mudança de 50, eram 55 mulheres para 77, se eu não estou enganada nas contas, foi muito por conta dos 30% do fundo partidário, né? Da cota de 30% de grana, recurso, quando você colocou grana. E você sabe que isso foi estabelecido por um tribunal, não foi pelo nosso legislativo. O nosso legislativo, ele é marrento nesse sentido, sabe? Ele não abre para as mulheres, não abre. Agora, por exemplo, a gente está lutando por assento, por cadeira, porque a gente percebeu que só cota em lista partidária não garante mulher no parlamento. A gente quer cadeira. Olha, nessa cadeira aqui só senta uma parlamentar, uma mulher. Então, é muito difícil a realidade brasileira para as mulheres estarem presentes na política. Ana, mas a gente precisa lembrar que se você vai votar numa mulher, você tem que votar direito também, né? Eu me lembro, eu não falo o nome daquele sujeito, eu chamo ele de Nefasto. Eu me lembro que quando o Nefastinho 2 foi falar mal da Patrícia Campos Mello ali, ele foi acompanhado de várias mulheres que ficaram fazendo, vou ler o nome, Caroline de Tone, Major Biaquices, Cristoneto, Soraya Manato. Só falta a Carla Zambelli aqui. Então, precisa tomar cuidado em quem você vota também, não é? Sim, exatamente. Mas deixa eu te falar uma coisa que é polêmica. Ela é polêmica, inclusive, dentro da esquerda. Por exemplo, agora nós tivemos a primeira mulher na Casa Branca, certo? Sim. E a gente vê, chove de comentários. Agora, quando o Biden mandou atacar a Síria, né, que teve aqueles ataques na Síria, aí começaram, olha, a primeira mulher negra a bombardear o Oriente Médio, era isso que vocês queriam. Aí o que eu acho? Em 200 anos, tem 200 anos, mais de 200 anos que tem eleição nos Estados Unidos, né? Por exemplo. Nunca uma mulher foi eleita, nem para presidente, nem para vice. Eu acho importante uma mulher ser eleita para vice-presidente dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, se fosse caso, mesmo que essa mulher não defenda os meus ideais. Porque eu também defendo que seja normal, que seja natural, que seja esperado que as mulheres estejam nos espaços de poder.
Uhum. Se eu vou concordar com a política ou não dessa mulher, é uma outra história. Porque eu quero ter essa possibilidade de poder contestar a pessoa que está no poder e que ela seja uma mulher. Que não seja algo extraordinário que uma mulher esteja ali. Uhum. Então, essa é uma questão que é complexa. É óbvio que eu vou defender, como feminista emancipacionista, que mulheres, de uma certa perspectiva, cheguem ao poder. Mas eu também vou lutar para que mais mulheres, independente de qual seja a sua orientação política, cheguem ao poder. É óbvio que a gente não vai defender que fascistas cheguem ao poder, seja homem ou mulher, né? Isso. É óbvio que a gente não vai defender isso. Mas eu acho que esse é um debate que a gente precisa enfrentar no sentido de que tem que mudar essa concepção, né, tão arraigada, né, patriarcal, de exclusão das mulheres da política, né? Quero um monte de mulher, quero muitas, 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 até para poder brigar mesmo entre a gente, para ver, né, para ver o que você pensa, o que a outra pensa, porque esse é o saudável também da política, né? Regina, é isso que eu disse mesmo. Quando a gente vai votar, claro, em homens, mas também em mulheres, tem que escolher mulheres que não façam eco a essa política sexista, a essa política fascista. Quer dizer, dos dois lados você tem que olhar com muito carinho antes de votar, né? Tem uma frase, eu vou voltar à pandemia, tem uma frase de uma socióloga, uma filósofa chamada Silvia Federici, não sei se você conhece, que ela diz assim: o que você chama de amor, você homem, eu chamo de trabalho não remunerado. Você conhece essa frase? Conheço. O que você acha disso? Essa é uma grande luta e de muito tempo e que a gente agora, assim, você já tem, por exemplo, na Europa, essa luta de uma forma muito mais organizada, né? Inclusive porque ela está falando da questão do trabalho doméstico, né? Da questão do cuidado. E isso tem um valor monetário, né? Isso tem essas horas que cada mulher passa dedicada ao trabalho doméstico. Eu tenho a impressão que as minhas filhas ou as filhas das minhas filhas daqui umas décadas vão olhar para trás e vão falar, gente, mas como assim não era remunerado, né? Eu tenho essa esperança, eu tenho essa impressão de que isso vai avançar no sentido desse trabalho também ser remunerado, que a sociedade vai ter que encontrar uma solução para isso, né? Outras mulheres, por exemplo, há 100 anos atrás, na União Soviética, ainda não era a União Soviética, ainda era a Rússia revolucionária, né? Você teve uma figura como Alexandra Kollontai, que foi a única ministra, né, do governo revolucionário, né, assim que assume o governo depois de 1917. E o que ela falava? Ela falava, e ela conseguiu fazer isso, né? Embora ela tenha ficado pouco tempo no governo, né? Olha, gente, nós temos que ter restaurantes populares, lavanderias populares, públicas, creche, tudo para liberar a mulher do serviço doméstico. Como assim só a mulher? Aqui, ó, homem e mulher, tudo igual, o Estado que assuma essas tarefas de fazer comida, de lavar roupa, de cuidar tinha esse olhar para a primeira infância, né, de 0 a 3, 0 a 5 anos, como responsabilidade do Estado, né, no sentido de já vislumbrar também isso, que o trabalho doméstico e esse modelo de família, de casamento, né, que ela falava que era a dupla moral sexual, né, uma para o homem e outra para a mulher, era mais um fator de opressão das mulheres, e que era preciso derrubar isso, né? Passou um tempo e a gente ainda não consegue, né, derrubar isso. É um processo muito longo. É engraçado que algumas revoluções carregam no bojo uma maior justiça com as mulheres, né? Você está falando da Revolução Russa, eu estou lembrando da Guerra Civil Espanhola. Na República, as mulheres tinham um papel muito mais democrático, muito mais igualitário. Quer dizer, todos os movimentos democráticos e sociais carregam no bojo um pouco
mudar o papel da mulher, né? Assim, então, tem isso? Sim, eu acredito nisso também. Você tem, por exemplo, países revolucionários que passaram por revoluções, como Cuba. Vou pegar Cuba, por exemplo, né? Em sociedades que as nossas sociedades latino-americanas são profundamente machistas, né? E que essa questão da mulher, por exemplo, uma das mulheres revolucionárias que eu mais admiro em todas é a Vilma Spin, né, de Cuba. É, Gente, que a presença dela ali, né, no processo revolucionário, como da Clara, e todo o trabalho que ela fez até morrer no sentido da emancipação da mulher cubana é muito característico da Revolução Cubana. Exatamente isso que você falou. Algumas revoluções, e eu creio que essas carregam consigo essa visão de que não tem emancipação desse sistema, não tem mudança desse sistema, não vamos chegar numa sociedade mais justa se não pensarmos na condição da mulher. Você já viu tanto comunista no Brasil? O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu falo mal do nefasto, a primeira coisa que eu recebo é seu esquerdopata, seu comuna, vai para Cuba, vai. Aliás, esse discurso vai para Cuba, vai para Venezuela, já me encheu o saco. Qualquer um que fala qualquer coisa é seu comuna, seu comuna. Virou assim o espantalho. Qualquer um que fale mal virou comunista. É esse o discurso desse povo aí? É assim? Funciona? Exatamente. É... O anticomunismo nesse país é histórico, né? É muito forte. E a ignorância também sobre o que é o comunismo, né? Então isso demonstra também uma ignorância generalizada, né? E que eu tenho a impressão de que quando esses recursos linguísticos são usados, né? Esses símbolos são usados, eles são usados justamente pela rapidez da comunicação, né? Ao que ele remete. Tipo assim, em vez de você escrever uma frase enorme sobre o que você pensa, por que aquela pessoa tá com o comunista, porque o comunista vai remeter assim ao imaginário social que vem desde, né, meados do século XX, da primeira metade, né, do século XX, e que foi se consolidando esse imaginário, né? Principalmente nas nossas democracias aqui da América Latina, né? As nossas ditaduras, tanto a ditadura que teve no Brasil, como na Argentina, ou como no Uruguai, ou como no Chile, elas eram o quê? Elas foram justificadas pela ameaça do comunismo. E era uma ameaça de algo muito pouco concreto, né? Até porque, por uma questão a gente não tinha esse tipo de comunicação que a gente tem hoje, que uma coisa acontece ali, agorinha você já sabe, em um segundo você já sabe. Tudo era muito demorado, né? Chegar. Então, de uma certa forma, era até mais fácil, né? Construir alguns imaginários. E hoje é mais fácil difundir, né? Assim, milhões, você fala com milhões de pessoas, né? Principalmente quem tem robô pago, que a gente sabe que esse povo tem, né? Então, acaba que o termo comunista, ele presta um excelente serviço para esse pessoal nesse sentido, né? Uhum. Bom, quem conhece a história sabe que no tempo do Jango jamais o país teve qualquer risco de cair no comunismo. Esse argumento de chamar você de comunista é um argumento que em lógica chama ad hominem, ou seja, você xinga o cara, anula o cara e a partir daí você não discute nada do que ele está falando, não é? Você é uma cientista internacional. Então, eu vou confessar para você que mais do que nunca eu torci para o Biden como se fosse um jogo de futebol. Porque eu torci para o Biden e eu pensei assim, esse é o começo do fim do nefasto. Eu acho que quando o Biden ganhar é o começo do fim do nefasto. E até agora eu não vi lá muita coisa, não. Você acha que a eleição do Biden pode mudar, pode pressionar o Brasil? Porque o Brasil hoje, também vou te perguntar, é pária na política internacional, não é? A eleição dele, a política internacional, pode mudar um pouco os rumos desse governo?
Olha, eu percebi bastante, a gente percebeu bastante isso, né? Essa esperança. Eu também torci pela vitória do Biden, porque por tudo que o Trump representa de retrocesso para os Estados, para o povo dos Estados Unidos e para o mundo, né? De uma forma geral, e pela democracia. Quem é democrata torceu muito mesmo. Democrata, eu falo não adepto do Partido Democrata dos Estados Unidos, né? Mas democrata na concepção de que defende sociedades com democracias. Agora, ao mesmo tempo, o governo do governo Bolsonaro, ele é até, gente, um caso a ser estudado no futuro, viu? Porque ele tem uma capacidade de isolamento e, ao mesmo tempo, de dar as costas para esse isolamento, que é incrível. Você vê, os principais amigos, assim, que eles falaram logo que o Bolsonaro foi eleito, né? Que eles, a família gostou de demonstrar, né? É o próprio Trump, né? O Salvini, da Itália, que é um fascistinha da Itália, o Netanyahu, aqui na América Latina, o Benítez do Paraguai, o Pinheira do Chile, mas ao mesmo Tem o tempo Orbán, tem o Vítor Orbán lá na da Hungria. Hungria. Ah, tá. Tem esse pessoal da Hungria, da Polônia, que inclusive eles fizeram essa conferência de Genebra, essa reunião que eles fizeram contra o aborto, contra os direitos das mulheres, essa iniciativa internacional, né? E agora, mesmo com esses caras, eles ficaram isolados. Eles não conseguiram manter é como se eles não dessem a mínima para as relações internacionais, entende? Então é realmente um caso a ser estudado, porque eles não têm o menor pudor, não tem o menor pudor. Eu estava acompanhando uma conferência, a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, do CDH. O Ernesto Araújo foi lá e tudo por vídeo, né? Mas ele tem, assim, a capacidade de falar, o Brasil morrendo mais de 2.000 pessoas por dia, chegando a 300 mil mortos. E ele tem a capacidade de falar que está muito preocupado porque a pandemia está levando alguns países a sacrificarem a liberdade das pessoas em nome da saúde. Depois, agora, no Dia Internacional da Mulher, não assinaram uma carta da ONU e levaram mais um. Ou seja, eles realmente não têm nenhum constrangimento na arena internacional. E nesse sentido, eu não sei se. É óbvio que a derrota de Trump tira um apoio que eles tinham, né? Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro estava lá em Washington no dia 5 de janeiro, um dia antes do 6 de janeiro da invasão do Capitólio, demonstrando amizade, tirando foto, ele, a mulher e a filha, com a filha do Trump, com a Ivanka Trump. Ou seja, então, uma coisa eles perderam, esse livre acesso aí à Casa Branca eles perderam, né? Eu imagino. Então, isso em algum sentido deve prejudicar. Mas parece que eles gostam dos embates internacionais para alimentar a base, né? Esses 25 a 30% que são fiéis a ele e que eu acho que vão ser fiéis a ele até o fim, porque aconteceu tanta desgraça e o povo continua fiel a ele. Eles precisam disso, precisam de uma briga com a China, sabe? Uhum. Precisa de mostrar, foi lá em Israel e foi recebido pelo Netanyahu, tem uma boa relação. Precisa desse tipo de alimento, é quase um alimento, né? Eu falo uma coisa como psiquiatra, que vira e mexe eu perco um monte de seguidor. Mas tudo bem, é bom depurar mesmo. Que quem é bolsonarista depois de tudo isso, ou tem um problema cognitivo, ou seja, intelectivo, ou tem um problema de caráter, de personalidade. Eu não acredito que alguém veja essa falta de empatia, essa mentira deslavada o tempo todo. Aliás, hoje ele ameaçou colocar o país em estado de sítio. Você ouviu isso? Eu vi, eu vi, e vi com muita preocupação. Agora,
até um caso para você explicar até nesse aspecto, né? Porque ele tem falas contraditórias, né? Porque ao mesmo tempo ele fala assim, ou eu vou ter que implantar o estado de sítio, ou eu vou ter que impedir que os governadores implantem o estado de sítio. Ele fala, parece que não, sei lá, falta alguma Não, coisa a nesse cognitivo, né? ideia dele é mais profunda que uma poça d'água, né? Ele é um sujeito muito pouco inteligente. Deixa eu te provocar um pouco. Exato. Posso te provocar? Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo, Ana? Tô sim. É que meu celular tá aqui descarregando. Agora eu tô Eu te te ouvindo. vou provocar, tá? Por que que você, a neta do Prestes e da Dona Maria, vai exatamente para o PCdoB, que brigou com o partido do seu avô, que disse que ia continuar stalinista, o bom era a Albânia, o bom era. Por que que você vai para um partido que brigou com o partido, com seu avô e com todo mundo, com o tradicional PCbão, o partidão? Então, essa pergunta já me foi feita muito tempo atrás de forma bastante mais dura. Ah, Quando, assim que eu entrei na juventude, secundarista no partido, né? Mas eu acho que aquilo que eu já vislumbrava naquela época acabou se realizando, acabou acontecendo, né? Eu entrei no PCdoB ainda secundarista, eu participei das lutas contra a reforma do ensino técnico. Eu era de uma escola técnica federal, dessas que agora são os institutos federais, né? Foram Cefetes, viraram institutos. E eu me engajei muito nessa luta, eu era do Grêmio, da minha escola, e eu conheci quem estava dirigindo a UBS na época, né? E a Uni, e era justamente, a maioria era o pessoal da UJS, que é a juventude onde se organizam os jovens que são do PCdoB, principalmente, e eu me encantei, absolutamente me encantei com essa organização. E virei uma militante da UJS muito ferrenha, assim, fui dirigente nacional, dirigente internacional, né, no sentido de representar internacionalmente. E assim eu entrei para o PCdoB. E quando eu entrei para o PCdoB e talvez eu não tinha nem tanta dimensão do embate, né, do meu avô, do Prestes e do Amazonas, né, naquele contexto em que o PCdoB é criado depois da Carta de Khrushchev. Eu demorei, inclusive, a entender bem isso, porque eu entrei muito nova, né? Então, o que eu falava e eu falo até hoje, né? Na véspera dos 100 anos aí dos comunistas no Brasil. Eu falo o seguinte, olha, lá em 1922 nasceu uma organização comunista nesse país, né, um partido comunista, e de lá para cá, a gente não pode dizer que nenhuma organização é 100% o que foi aquela organização de 22, né? Nasceu um movimento e nasceram expressões do comunismo. E de fato teve divisões, né? Como o PCB foi para um lado, o PCdoB foi para o outro quando se criou. Depois o próprio PCB se rompeu e virou uma parte, virou o PPS, né? Infelizmente, né? Foi é para um coisa lado extremamente. não é ridículo acabar com o nome, não acha? É muito estranho aquele movimento. E eu encontrei no PCdoB lideranças muito importantes, assim, que foram referência para mim, são ainda referência de luta, e que eu comecei a participar e formular. E eu acho que o PCdoB é o partido comunista hoje no Brasil. Reconheço que existam outros, mas que está melhor estruturado, melhor organizado, que incide melhor na sociedade, que tem uma presença no parlamento e que muitas das divisões que houve no passado, elas ficaram na história no sentido que elas já não fazem sentido hoje. Elas fizeram sentido naquele momento, naquela circunstância histórica, né? As circunstâncias históricas elas foram mudando
E foi assim que eu fiquei no PCdoB, estou no PCdoB até hoje. Tá. Eu sei que a resposta dura dias, dura um curso. Aliás, eu vi um curso na UJS lindo, maravilhoso. Assisti aqui pelo YouTube um curso seu que você dá também pelo JS. Mas, em linhas gerais, o que impede? O Freud tinha uma frase que era assim: o narcisismo das pequenas diferenças. Né? O que, do ponto de vista programático ou de boa vontade, impede que o PCdoB, o PSOL, o PT, o PS e até o Centro Democrático consigam ter uma frente ampla contra esse nefasto que a gente tem aqui? Olha, eu acho que não existem tantas diferenças do ponto de vista programático, como você fala, né? Mas eu acho que existem mais entraves do nosso sistema político e do nosso sistema eleitoral, no sentido de não oferecer saídas, por exemplo, uma federação partidária, algo do tipo. Eu sou muito amiga, por exemplo, do pessoal do Frente Amplio no Uruguai, sou uma grande admiradora deles. Eles conseguem, dentro de uma estrutura, manter a autonomia das suas organizações, manter os seus. Por exemplo, eu sou muito amiga do pessoal do PCU, que é o Partido Comunista do Uruguai, que funciona dentro da Frente Ampla, mas não deixa de ter seus candidatos nas eleições, né? Por exemplo, a prefeita de Montevidéu, agora a Carolina Cossi, ela já foi do PCU, né? Ela é de uma corrente interna da Frente Ampla que é próxima, né, do PCU. Ou seja, eu acho. Outro dia eu também estava estudando, justamente por conta de perguntas como essas, como funciona no México, como que funcionam as alianças eleitorais no México. E eles têm um sistema que é muito mais amigável e flexível para quem quer se unir. O Brasil, ele acha ruim a fragmentação, mas o nosso sistema leva à fragmentação. O nosso sistema eleitoral, né? Até porque aqueles que têm o poder hoje precisam, né, desse sistema. Então, eu acho que o que impede é mais um mecanismo, é a gente encontrar um mecanismo em que a gente possa canalizar. É óbvio que a gente não pode também tampar os olhos para diferenças, por exemplo, com posturas, né? Eu acho que a postura muito radicalizada que o Ciro assumiu, né, na eleição de 2018, com relação ao PT, com relação ao Lula, não ajuda, né? Isso também não ajuda. Não, não. Então, eu acho que também falta maturidade, falta senso de urgência e senso de responsabilidade pelo que está acontecendo no Brasil, de todos terem a capacidade de se sentar na mesma mesa, porque se continua essa onda, essa história aí de estado de sítio, de militante aqui de Brasília preso porque estendeu uma faixa, se a gente continuar nesse ritmo aí, a gente sabe onde a gente vai chegar, né? E aí vai ser todo mundo que vai para o saco, assim, né? Não é um ou outro. Então, eu também sou, como você, muito ansiosa por essa reunião de inteligências, de forças, no sentido de unificar forças contra essa ameaça que já vai deixando de ser ameaça e vai passando a ser algo muito concreto, né, contra a nossa democracia. Você falou, se a gente chama o cara de nefasto, se a gente chama o cara de genocida, se a gente chama o cara de assassino, a lei de segurança nacional está sendo aplicada para qualquer coisa, não é isso? Exato, exatamente. Inclusive, tem partidos entrando agora no STF justamente contra a Lei de Segurança Nacional. A gente está nesse nível. Hoje mesmo, já vi o pessoal está se mobilizando, porque a gente já viu esse filme, né? Já. Uma coisa que eu aprendi com você, quando assisti uma aula sua, é que o feminismo no século XXI tem um monte de vertentes. Tem o feminismo do B, o feminismo do C, tem o feminismo das mulheres negras, tem o feminismo... Feminismo hoje é uma palavra totipotente, não é uma palavra com múltiplas interpretações. O que tem de feminismo hoje? O que é isso? Por que o feminismo se fragmenta?
Olha, o feminismo ele se fragmenta na segunda metade do século XX e agora nessa primeira metade, né, do século XXI, justamente quando setores oprimidos dentro do próprio feminismo levantam a voz e são passíveis de serem ouvidos, conseguem acessar. Eu vou ter que colocar o telefone aqui para carregar, porque tá quase caindo. Conseguem acessar, então, espaços de vocalização, né? Então, você começa a ter emergência de uma série de contestações e que elas são legítimas. Então, por exemplo, as mulheres negras, né? Que isso já está presente no feminismo do século, ainda do século XIX, nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente, Então, você, não, mas tá aqui ainda. Pronto. olha, aqui a Voltou. Helena. É porque a gente está lutando aqui contra o descarregamento do celular. Bom, então é isso. Eu estava falando aqui do feminismo negro que começa a contestar. Mas e onde estão as mulheres negras dentro desse feminismo eurocêntrico, né? Que surge nos Estados Unidos e na Europa, né? E a mesma coisa você tem embates, por exemplo, com a questão do feminismo trans, em que as mulheres trans muitas vezes são rejeitadas até, né, dentro de correntes feministas, como tipo assim, nós não representamos as mulheres trans. Então, quando você começa a ter vozes divergentes, acaba virando vertentes e correntes, né? Mas eu falei também nessa minha aula que esse pode ser uma característica transitória, a ver, né? Pode ser uma característica de quem está conseguindo se expressar, está se consolidando, mas que ali na frente nós vamos confluir novamente no mesmo esforço, né, de feminismo, ou que vão haver lutas potencialmente unificadoras, como foi a luta do Ele Não, que vão nos colocar, né? Então, a fragmentação por si só também ela não é de todo mal, no sentido de que se você for produzir mais potência, mais pessoas vão se sentir representadas, vão poder falar. Eu acho que eu sou daquelas que defende isso, sabe? Esse exercício de que as pessoas encontrem como se expressar. Agora, enquanto a gente estiver também nessa luta, vai ser um período turbulento, porque tem sido assim. Tem sido assim. Então, eu participo por exemplo, participei aqui no Distrito Federal da organização do 8 de março, que na verdade é um mês de março como um todo, né? Então, tem embates, né? Embate principalmente das mulheres negras, né? Contestando, falando, não, mas tem que discutir a questão racial, tem que estar na. Ou seja, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, têm embates. É uma característica desse nosso tempo. Mas eu acho que você falou direito muito bem, quer dizer, claro que você falou direito, você está me dando aula hoje, mas o que o inimigo mais gosta é a fragmentação, não é? Porque ele se torna forte. Eu vou avançar mais 2 minutinhos com você. Eu sei que você está com as meninas aí. Né? Não, mas elas estão me ajudando aqui. Tá. Estão na produção. Tá na produção, tá. Você acha, já são 3 anos que a Marielle foi morta, a Marielle e o motorista foram mortos e ninguém descobriu nada. Quer dizer, se descobriu, taparam direitinho, né? Essa história é uma história que, se fosse com um homem, com um político, você acha que andava mais rápido? Você acha que,
se fosse um político homem, os caras tinham mais interesse em investigar? Olha, não sei, difícil responder, né? A Marielle, ela reúne tantos atributos, né, de setores excluídos da nossa sociedade, né? Negra, mulher, jovem, lésbica. Então, ela condensa na figura dela muitos grupos excluídos, né? Então é difícil a gente dizer isso assim, mas é óbvio que a nossa, como eu já falei aqui, que a nossa política ela é muito voltada para o masculino, feita dos homens para os homens, né? Geralmente há uma solidariedade muito forte, né? Entre essas figuras. Pode ser que andasse mais rápido, mas eu acho que a resposta para andar mais devagar, como tem andado, ela é outra. Ela é outra. Não é tanto pelo fato, né? Dela ser uma mulher, não, mas por tudo que ela significa de contestação, por tudo que pode ser revelado, né? Com a revelação do porquê do assassinato dela, a circunstância do assassinato dela. É um jogo de poder muito forte e que também está presente a questão do fato dela ser mulher, muito. Mas eu tenho dificuldade de responder se ela não fosse uma mulher, por exemplo, se fosse um homem negro, um jovem negro, também acho que ia ser bem difícil. Ana, eu estou muito honrado de ter falado com você. Você me deu uma aula, como deu aula para todas as pessoas, né? Eu assisti várias aulas suas. Eu acho que as pessoas podem assistir as suas aulas na UJS, né? Onde mais as pessoas podem ver suas aulas, seus livros. Eu sou um entrevistador naif. O meu negócio era a vida acadêmica. Então, certamente, eu não perguntei para você alguma coisa que você julga muito interessante nesse assunto que você queira falar para a gente. Bom, primeiro respondendo o que você já disse, né? Se as pessoas podem encontrar as minhas aulas, os cursos, tanto lá nesses cursos da UJS, como na revista Fórum. Estou preparando um curso para a revista Fórum. Os nossos livros, esses 2 livros, inclusive, eles estão em promoção na editora Anita Garibaldi. Só entrar no site da Anita Garibaldi, inclusive nesse mês de março, eles estão com uma promoção, assim, vários livros com essa temática das mulheres, os direitos das mulheres, então uma promoção boa lá também, então eu indico. Eu gosto desse lugar de estar aqui, assim, e gosto desse lugar de estar dando aula, mas eu acho que você percebeu pelas minhas aulas que eu gosto da provocação, não gosto tanto de ser a que dá a resposta, né? Eu gosto de ser uma instigadora, porque eu acho que o que nos alimenta sempre é a dúvida, né? É sempre a reflexão. Então eu gosto de plantar também essas questões, não me acho dona de nenhuma verdade. Muito pelo contrário, estou aberta para discutir tudo. Eu gostei muito do nosso bate-papo. Eu não sei se ficou alguma coisa de fora. Talvez eu tenho todo um trabalho nessa área internacional, né? Então, mas aí seria uma outra entrevista. Eu gosto muito de trabalhar com a América Latina e tudo mais. Outra entrevista falando de vocês. Temas internacionais. Tá. E agora eu acho que dos nossos temas aqui, uma coisa que eu queria levantar é que eu acho que é importante a gente entender a trajetória das mulheres, sabe? No Brasil, a gente precisa estudar mais a história do Brasil. Tipo assim, a gente já estudou, digamos, aí, mas voltar lá naquele episódio, onde estavam as mulheres naquele episódio, né? Onde estavam as mulheres na Revolução de 30? Onde estavam as mulheres no golpe de 64? Onde estavam as mulheres na Constituinte de 88? Porque eu acho que nós precisamos revisitar a nossa história com uma perspectiva de gênero também, para a gente ser mais justo até, né? Ao contar a nossa história. Aquela aula que você gentilmente me enviou sobre abordagem histórica da luta das mulheres desde o Brasil colônia, as pessoas têm acesso a essa aula? Sim, elas podem entrar no YouTube do 8MDF, né? É 8 de março aqui do DF. E também esse curso lá da revista Fórum, eu faço isso.
Eu faço, inclusive, de uma forma mais ilustrada até. Aquela ali também ela é ilustrada, né? Mas eu trabalhei um pouco melhor os que estão no 8MDF e o que estão na UJS são gratuitos. Então é melhor, então lá no YouTube nesse sentido de ser gratuito. O da revista Fórum, ele tem uma inscrição que tem que ser feita, né? Mas é isso. Você falou que eu deixei de perguntar um monte de coisa de política internacional, porque você sabe muita coisa, né? É difícil abordar todos os lados do seu conhecimento. Então, de público, as pessoas estão vendo aí que, se você me der a chance, a gente volta a falar de política internacional lá para frente, tá bom? Boa. Ótimo. Muito obrigado. Super beijo para você, para as meninas. Obrigada demais. Beijo. Desculpa os problemas técnicos agora no final, mas foi ótimo. Tchau. Obrigada muito mesmo. Um abraço de todo mundo aqui de casa. Tchau.